correndo aí, não dá para começar agora não. Começou. Vem aqui, querido, obrigado. Depois traz um café que eu aceito também. Começou. Amém. Então o tema do nosso estudo é para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje da palavra do semeador, mas o texto está em Marcos capítulo 4. Glória a Deus. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 3. Ouve! Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso. Nossa, eu não aguento isso. Deus não perdoa. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo da terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, querido? Assim diz a palavra do Senhor. Agora nós vamos às explicações, amém? Eu quero só pedir que você abaixar a sua cabeça, fechar seus olhos, porque não dá para fazer nada sem Deus, amém, querido? Pai Santo, amado Deus, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença e te pedimos perdão de nossos pecados, das nossas injustiças e iniquidades, Pai. Purifica-nos agora, Senhor, de tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que possa impedir o Espírito Santo de falar através desse estudo. Também pedimos que o Senhor tome cativa a nossa mente e tudo que nos preocupa, para que possamos, Senhor Deus amado, ser edificados nessa hora. Eu peço uma proteção sobre esse ambiente. Guarda-nos, ó Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, de toda perturbação espiritual, Pai. Senhor Deus, ser com todo aquele que está pregando a Tua palavra, com todo aquele que está ensinando, para que Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Amém? Só para você ficar mais inteirado, nós estamos fazendo aí um estudo das parábolas. A Carla começou na aula passada, né? Com a primeira lição, nós estamos na segunda lição, né, querido? A Carla já deu a explicação mais ou menos o que significa a parábola.
E é interessante, querido, enquanto Jesus Cristo falava através de parábolas. Amém, querido? Uma coisa que você dá para perceber, estudando as parábolas, é que Jesus, ele tanto queria esconder, quanto ele queria mostrar com as parábolas. E às vezes a gente fica pensando, olha, por que então que Deus Jesus pregava com as parábolas, né? Ele tanto queria esconder alguma coisa, quanto ele queria mostrar. Porque as parábolas não são para qualquer um, querido. É para o coração que deseja realmente conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, crescer na presença de Deus. Mas Jesus, ele nunca deixou ninguém no escuro. A Bíblia diz o seguinte, Deus fala assim, diz que ele não vai tomar ninguém por inocente, querido. Amém? Mas a todos é dada a oportunidade. Mas Deus sabe bem o coração que o quer, que o deseja. Por isso que Jesus falava por parábolas. A pessoa que não procurava ele, que ele dava de entendido, e é realmente assim, quando você vai ler uma parábola, parece que é fácil a compreensão, não é? Mas se você não procurar, querido, realmente as revelações daquilo que Deus quer falar através de uma parábola, fica só aquilo que seus olhos veem. Ela não traz conhecimento, não traz explicação para a sua vida. E assim era naquele tempo. Por isso que Jesus falou, para que vendo não vejam, não percebam. Mas todo mundo vê, querido. Pode até não ver com os olhos espirituais, mas todo mundo vê. Uma coisa que nós temos que compreender, quando Jesus Cristo pregava para multidões, teve uma vez que ele falou as palavras e a multidão foi dispersando e falou assim, dura essa tua palavra. Quem foi que ficou? Só os 12 apóstolos. Mas Jesus perguntou, não vais também? Pedro respondeu, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida, né? Porque as palavras de Jesus é espírito e é vida. Então, querido, Deus fala com as multidões, mas ele só se revela para quem quer realmente, para quem deseja. Amém, querido? Deus fala para todo mundo. A Bíblia Sagrada é para o mundo todo, querido. Mas as revelações que estão dentro da Bíblia Sagrada são para os corações, querido, abertos para Deus. Para ilustrar verdades espirituais, Jesus, ele frequentemente contava por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontradas nos 3 evangelhos sinóticos e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. E além disso, a parábola do semeador, ela pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. É lindo isso, né? Que Deus mostra aqui através dessa parábola. Então vamos à interpretação da parábola do semeador, né, querido? Primeiro, a importância de compreender a parábola. A parábola do semeador, ela é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também ser fundamental para o entendimento de outras. E por essa razão, é necessário comparar e contrastar as referências paralelas a cada narrativa. Desse modo, nós teremos um quadro completo de que o Senhor Jesus disse sobre o reino dos céus, já que a narrativa, ela refere-se ao reino. E essa história fala de um agricultor que lançou as sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo, lógico, do tipo do solo. E para se entender essa parábola, é preciso recorrer ao contexto de Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23, quando o próprio Senhor Jesus a interpretou. Parece, a primeiro modo, que é fácil interpretar uma parábola, mas não é. Agora veja os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. No mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre ele apresenta-se como semeador. Daí, ainda que não especificamente mencionado,
é possível inferir que o semeador é Jesus. Pois se nós compararmos o texto dessa palavra com o de Mateus, no capítulo 13, nós podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, nós podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus ou a palavra do reino, que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus e também da pregação apostólica. Amém, querido? Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso, os cristãos, eles precisam desenvolver as suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Porque tempos difíceis virão, amados, e somente aqueles que tiverem desenvolvido as suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Amém? Olha, eu vou até usar um caso agora que nós passamos agora numa casa de uma irmã para orar por ela. Queridos, olha, eu vou te falar aqui, ó. É fácil você perceber um crente que realmente está na presença de Deus. Ele não se desespera, querido, com crise, com problema nenhum, ele não se desespera. Ele confia no Senhor. Uma das coisas que nós temos certeza é que um dia todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Amém, querido? Você sabe qual a certeza da sua aliança com Jesus? A salvação da sua alma. É só a certeza que nós temos, querido. A salvação da nossa alma. Nós não estamos aqui, querido, correndo risco, né? Vamos dizer assim, disputando a salvação. Ela já foi nos dada, nós recebemos, nós fizemos aliança com Deus. Nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem umas coisas que às vezes a gente interpreta mal. É quando Deus fala assim na Bíblia, Jesus quando falou ali ele fala assim, ó, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. A gente pensa que Deus que escolhe, né? Ah, mas escolheu o Paulo para a salvação, que ele é gente fina, gente boa, merece ser salvo. Não é isso não, querido. É você que se dá para ser escolhido. Não é Deus que te escolhe, não, querido. Ele te chama, sabe? Ele fala, foi eu quem vos chamei. Ah, nem por isso, né, querido? Mas porque ele viu uma abertura no meio do seu coração. Então, ele conseguiu se fazer ouvir em nossos corações. E amém, porque nós falamos, sim, eu quero. Agora depende do Paulo ser escolhido ou não, querido, para a salvação. Ou para qualquer coisa na obra dele, querido. Depende do Paulo, depende do quanto o Paulo se dá para Deus. Amém, querido? Quanto eu me entrego para Deus. Então Deus vai me escolher, querido. Ele vai te escolher também. Vai depender de você se entregar para Ele. Porque a salvação ela já foi estendida para nós. Ela já foi entregue, querido. Agora, cabe a mim conservar ela na minha mão. É meus esforços agora que vou ter que empregar, querido. Os esforços de Deus já foi feito. Ele sacrificou o filho dele. Ele se fez ouvir. Né? Ele falou no meu coração, eu ouvi. Ele falou no seu, você ouviu. Ele te convenceu que você é pecador, que você precisa do perdão dele para ser salvo. Você concordou. Ele falou para você que você precisa de um Salvador. Você falou, também concordo com isso. Eu recebo esse Senhor como meu Salvador. Agora cabe a você se esforçar. Porque até para confessar Jesus, foi Ele quem fez você confessar Jesus. É interessante isso, não é, querido? Por isso que isso é um entendimento que falta em muitas pessoas. Quando está pregando o Evangelho para alguém ali, sabe? Às vezes gosta de apontar o pecado para a pessoa, querido. Nós não somos julgadores, nós não somos juízes. Nós somos ferramentas para a salvação, não é para a condenação. Amém. Então o que nós temos que pregar, querido, é o quê? A salvação. É o Evangelho. É pregar para a pessoa a possibilidade da salvação. Olha, existe uma possibilidade. Às vezes você pergunta para a pessoa, vem cá, você já sabe qual vai ser o seu final depois de você morrer? Qual é a eternidade que você vai viver ela? Às vezes a pessoa fala, não, ninguém sabe disso. Sabe sim, eu sei. Você sabe. Qualquer crente, querido, sabe qual é a final, onde ela vai passar a eternidade. Qualquer crente sabe disso. Ou você não sabe?
Eu sei, querido. Porque Jesus fala assim com Paulo, ó, e fala para você: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu sei onde eu vou passar minha eternidade. Você também sabe onde você vai passar a sua eternidade, querido. Amém? Que nós não estamos disputando aqui uma vaga, não. Ela já foi dada para nós. Jesus falou: ó, esse corpo preparado para morada. Nossa morada está preparada. Eu posso não ocupar o meu lugar, querido, com uma decisão pessoal minha. Eu não vou e acabou. Mas ninguém vai ocupar a minha morada. Jesus já deixou sua morada, ela é sua. Você pode até não ocupar ela, está preparada para você. Então você sabe para onde você vai para a eternidade. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Retém essa salvação na mão. Amém, querido? É um esforço. Acho que é no Evangelho de João. O evangelista fala assim que o céu é tomado por esforço. Tem uma versão, eu gosto dessa versão, querido. O céu é tomado por violência e só os violentos tomam posse dele. Eu gosto dessa versão, querido. Você sabe por quê, querido, que eu gosto dessa versão? Eu vou te explicar por quê. Porque uma das coisas que Satanás não quer que você vá lá para onde ele já conhece, como é que é o céu, como é que é o paraíso. Ele sabe como é o paraíso. Então, querido, ele usa de violência contra nós, você sabia disso? Então você tem que ser violento com ele também. Quando Jesus fala: eis que vos dei poder e autoridade para pisar, querido, você tem dó de pisar? Quem é que pisa mais barato em qualquer inseto aqui com dó? Ah, não, vou machucar não. A gente pisa para matar, não é? Olha o que Jesus comparou os espíritos das trevas: serpentes e escorpiões, querido. É para matar, querido. Então, essa versão de João que fala que o céu é tomado por violência, eu gosto dessa interpretação por causa disso. Porque com os espíritos das trevas, querido, você não tem que falar por favor, não. Você não tem que ser educado com eles, não. Você tem que ser violento. Eu não aceito, acabou. No nome de Jesus que eu não aceito. Eu não concordo em nome de Jesus. Eu expulso, eu ordeno, sai em nome de Jesus. Não é por favor que se pede, não, querido. Sabe? Nós temos que ter, vamos dizer assim, nós temos que ter um cuidado. Porque isso foi um privilégio, uma honra que Deus nos deu. O poder, cara, de falar no nome dele. É logicamente que esse poder nós temos que estar bem abrumados com o Senhor. Senão os espíritos das trevas olham para a nossa cara e riem, querido. Amém? Está entendendo? Um dia eu estava mostrando esse exemplo aqui, eu falei assim: olha, um policial, vamos dizer assim, um PM, um policial de trânsito, né? Se um policial, um PM, ele estiver fardado, e ele entrar ali, ó, na pista agora, querido, e levantar a mão assim, ele faz qualquer carro parar. Faz ou não faz? Ele faz, querido. Você sabe por quê? Por causa da indumentária dele. Ele está fardado de polícia militar. E a gente sabe que a polícia militar ela tem autoridade também no trânsito. Mas se esse mesmo policial, se ele não tiver com a sua indumentária de policial, se ele fizer isso, é capaz de ele morrer atropelado. Não faz diferença nenhuma, não. É uma pessoa comum. O cara vai falar: o que esse doido está fazendo aí? Não é? Mas se for um policial, querido, o cara vai cantar os pneus do carro e vai parar, querido. Ele vai respeitar a autoridade que está naquela indumentária. E assim é o cristão, querido. Um cristão que ele está firmado com o Senhor, ele tem uma indumentária. No mundo espiritual, essa é uma veste branca. E os demônios veem isso e reconhecem, querido. Então, se você não tiver com essa indumentária, querido, eles vão te atropelar. Está na Bíblia. Eu conheço Jesus que Paulo prega. Conheço Paulo, mas quem é você? Você já imaginou isso? Se Deus falou, se Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo. O que a luz faz? Porque ela ilumina. Ela resplandece nas trevas. Amém, querido? Então, quando nós chegamos nas trevas, querido, nós iluminamos. E nós, quando falamos assim, ó, é na autoridade do nome de Jesus. Tem gente que fala assim: é o nome de Jesus que eu estou usando. Eu falo: se você não tiver capacitado para usar o nome de Jesus, você vai perder seu tempo. Você vai só abrir a sua boca, ninguém vai te obedecer. Coisíssima nenhuma. Nós temos que ter cuidado, querido.
Tremendo. Eu sei que as pregações que estão rolando aqui nessa igreja aqui, cara, eu vou falar uma coisa para você. Não dá para você ouvir aqui e tirar por aqui, querido. Você tem que deixar descer. Tem que vir do coração, querido. Amém, querido? Amém. Porque, querido, olha, nós estamos nos últimos dias. Nós temos que aprender com as coisas que estão nos ensinando e nós temos que, querido, dar ouvido, querido. Não é esse ouvido aqui não, é o ouvido espiritual. Amém, querido? Sabe por quê? Colocar em prática. Se perguntar, você pode perguntar para multidões, querido. Sabe? Você vai encontrar um ou outro que vai falar assim, se você perguntar, você quer ir para o céu? Talvez um ou outro vai falar, eu quero ir para o inferno mesmo. Eu já escutei isso. Porque a pessoa acha que não tem noção do que é o inferno. Aí fala que é para o inferno. Mas, querido, quem aqui quer ir para o inferno? É, não é? Nós temos consciência do que é o inferno pela palavra de Deus, nós temos consciência do que é o céu. E olha que nem foi dito realmente o que é. Quando eu falo o céu, eu falo na verdade o paraíso para onde nós vamos. Mas, amado, quem é que não quer ir para esse paraíso? Não é? Quando você imagina que o inferno é tormento eternamente, quem quer ir para lá? Se a vida que nós vivemos aqui, com o socorro do Espírito Santo já é difícil, imagina o inferno. Então nós temos que pedir o Senhor ajuda para trabalhar o nosso coração, para a gente cada dia mais permitir que a palavra dele produza vida em nós. E falar como Pedro, Senhor, só tu tens palavra de vida. E permanecer na presença dele. Amém? Veja os diferentes tipos de solos que são infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus, elas são comparadas com vários tipos de solo. O solo duro e compactado da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície, expostas às aves que vieram e as comeram. Esse solo, ele representa, querido, aqueles que ouvem e não entendem. Por isso endurece o coração para não receberem a palavra. Só um parênteses aqui. O autor colocou assim, por isso endurece o coração. Nessa declaração dele aqui, desse autor, o fato de endurecer o coração não é uma coisa, muitas das vezes não é uma coisa espontânea, sabe, querido? Não é porque a pessoa quer não. Ela simplesmente, ela não entendeu, então ela nem dá ouvido. Aí o coração dela fica duro, querido. A palavra não produz vida mesmo. E tem muitas pessoas que cometem o seguinte erro, sabe o que é, querido? A primeira análise não é na palavra de Deus, mas naquele que prega. É a pior besteira que a pessoa faz, porque Deus um dia para falar com o profeta, ele usou um animal, uma mula. Talvez esse profeta prestou atenção na mula, mas não prestou atenção naquilo que ela estava querendo mostrar para ele. Porque ele acabou caindo, segundo a Bíblia fala, o balão acabou ficando mal. Então se você ficar olhando o pregador, querido, você vai ficar mal. Olha para a pregação, olha para a mensagem, olha para a palavra, para que seu coração não se endureça. Ah, é o Paulo que vai pregar hoje? Ah! Não faz essa besteira não, querido, porque Deus usa até mula. Não vai usar um cavalo? Não, não é? Então, querido, sabe, às vezes a gente pensa assim, cara, fica olhando pro pregador, esse pregador é gente boa, ele faz a gente rir, né? Pô, ele... Querido, olha, eu vou falar uma coisa para você. As pessoas não se agradaram de Jesus, querido. O Salvador. Dura essa sua palavra, hein? E foi saindo de fininho, cara. Então você imagina. Porque olha para o pregador, olha para a pessoa, mano. Então o coração automaticamente vai endurecer. Você já imaginou se Deus um dia usar aqui a pior pessoa que você não gosta de ouvir ela pregar e Deus falar assim, hoje eu quero falar contigo. E você não está ouvindo. Por quê? Por causa do pregador. Cara, meu Deus do céu. Porque, querido, não é normal não, porque acontece, viu? Nós somos humanos. Vamos entender isso aí. Amém, querido? Eu não estou me dando a preferir que não é isso não. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte. Presta atenção no que Deus está falando. Porque o ensino do Espírito Santo é falar, ó, quem tem ouvido, ouça. Não está falando quem tem olhos, veja, mas está falando quem tem ouvidos, ouça, querido. Amém, querido? A mensagem pode não ser das melhores vindo da boca da pessoa, mas com certeza ela vem de Deus. Então, ó, por isso endurece o coração para não receberem a palavra. Não entendem.
As aves representam Satanás, que arrebata a palavra dessas pessoas cujos corações estão endurecidos. As sementes que caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra, e como consequência cresceram rapidamente e acabaram secas no instante. E esse solo raso, ele representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria, porém quando surgem as dificuldades, as tribulações ou as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, que é recebido através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Já as sementes, querido, que caíram entre espinhos, elas são sufocadas quando crescem. Quando eles crescem, quando os espinhos crescem, roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente, existem forças capazes de sufocar a mensagem, de forma a torná-la infrutífera. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. As distrações e os conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescerem. Essas coisas, produzidas pela ambição das coisas materiais, atormentaram os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes, querido, de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Olha, irmão, e a gente começa esse bagulho de dentro correndo de igreja. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando a gente fala da pessoa, a sedução das riquezas principalmente, eu gosto de falar aqui na escola bíblica, que é o lugar da gente aprender, é o seguinte, e não dá para discutir isso não, mas olha, eu vou de novo repetir, quanto mais você enche a sua mão de coisas do mundo, mais você ocupa o seu coração. Isso é natural, porque quanto mais as nossas mãos se enchem de coisas passageiras, de coisas terrenas, mais nós vamos ficar preocupados com elas. Tá, mano? Os cuidados desse mundo, filho, os prazeres da vida, tem pessoas que gostam de dormir demais. Quando eles falam assim, prazer, a gente pensa que você não pode se divertir. Pode sim, querido. Hoje eu estava vendo uma pessoa perguntando para o Caio Fábio que para ele viver uma vida conforme Jesus Cristo queria, ele tinha que se negar a ponto de não fazer isso, aquilo, aquelas outras coisas. Eu achei interessante a forma que ele explicou, querido. Deixa eu falar um negócio para você. Houve um tempo que havia assim, tanta religiosidade nas pessoas, que ela parece que não podia nem sorrir. Só podia sorrir se tivesse com crente, não podia sorrir com ímpio. As pessoas viviam alienadas. Nós não podemos viver alienados, querido. Nós temos que entender o que Jesus está falando assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Não quer dizer que você não possa passear com a sua família, se alegrar com seus amigos. Jesus não está proibindo isso não. O problema todo, querido, é que Jesus te chamou, Ele te incumbiu de uma missão, Ele te deu um fardo para você carregar. É leve, mas é um fardo. Ele não falou que o fardo dele é leve? Mas todos nós, querido, temos um fardo para carregar. Amém, querido? Então, no momento, querido, que você tem que dar um passo com esse fardo nas costas, é um momento que você tem que se negar. Ah, eu marquei um cinema hoje com minha esposa. Mas o seu ministério, querido, exige que você não vá no cinema hoje com a sua esposa. Você tem que cumprir seu ministério. É isso que Jesus está falando, querido. Muitas das vezes nós negligenciamos o chamado de Jesus, o ministério que Ele confiou na nossa mão por causa de coisas do mundo. Diversões, aquele que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa filho, não deixa herança, não deixa posse por minha causa, não é digno de mim. Não quer dizer que você tem que parar com tudo lá na sua vida, não, querido. A prioridade é Jesus. Amém, querido?
A prioridade é Jesus. Eu tenho que todos os domingos, por causa do ministério de oração, eu tenho que estar aqui às 8 horas da manhã. Se marcar alguma coisa na minha família, alguma coisa nesse horário, querido, sinto muito. Às 9 horas eu estou livre. Mas até às 9 horas eu estou trabalhando para Jesus. Então nós temos que entender o que é negar a si mesmo, querido. É priorizar Jesus, é priorizar as coisas do reino, cara. Então às vezes nós deixamos as coisas de Deus. Tem um culto de celebração no domingo. Aí você estava numa festa de aniversário. Não vou. Vai dar para ir no culto hoje não. É para cultuar Deus. Glória a Deus. Você está vivo por causa de Deus. A salvação da sua alma é por causa dele. O chamado que você recebeu veio da boca dele. Amém. Não dá para trocar essas coisas, querido, por isso não, por esses prazeres não. É por isso que tem muito crente, querido, que na hora da crise, na hora do problema, ele bambeia. Ele não permanece firme. Quantos crentes, querido, você tem visto passar dentro da igreja e de repente esse crente some? Aí desaparece 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ele volta de novo, aí fica mais um período, some de novo. Sabe o que é isso, querido? Esse solo aqui, frutífero, a semente que cai no meio dos espinhos, aí não produz, né, querido? Por causa das circunstâncias da vida, das solicitudes da vida, querido. Querido, olha, no caso de trabalho, às vezes a gente fala assim, pô, mas eu tenho que trabalhar, eu queria trabalho, você depende do seu trabalho, você tem que pagar as suas dívidas por causa do seu trabalho. É diferente. Mas é que, de repente, por estar trocando Deus, querido, por qualquer coisa, é que nós passamos situações difíceis. O apóstolo Paulo falou assim, estais preparado para o dia mau. O dia mau não é o dia do chamado não, querido. Naquele dia, sabe, no dia do arrebatamento. O dia mau não é esse. Você pode até considerar. O dia mau, querido, é aquele momento em que você vai ter que correr para a presença de Deus mesmo com força. Mas não tem coisa mais agradável quando você está firmado no Senhor, querido. Você simplesmente vai pegar aquela situação, apresentar para ele, ó, descansar no Senhor. Você não fica afobado, você não fica desesperado, sabe, querido? Você não fica aquela, não é aflito, porque aflição, querido, nós todos temos, todos os dias. Mas quando a pessoa perde a esperança, ele se desespera. Ele não se acha merecedor, querido, daquilo que Jesus conquistou para ele lá naquela cruz. Quando você entra na presença de Deus para pedir alguma coisa, você não pede no seu nome, você pede no nome dele. Porque você reconhece, querido, que foi Jesus quem conquistou isso para você. E Jesus falou, e tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo que você vai receber. Então é por isso que nós entramos na presença do Senhor. Mas tem coisa mais deliciosa do que você chegar lá na necessidade, na presença de Deus. Eu estou precisando da sua ajuda. E você sai de lá tranquilo na presença dele? Você chegou lá, você abriu seu coração e falou, eu estou enfrentando esse problema, essa situação, e é uma situação aflitiva, e eu preciso do seu socorro. E você tem a confiança, querido, que você vai sair da presença de Deus, e Deus já falou para você, deixa comigo que eu estou no controle. Cara, isso é delicioso demais, mano. Agora é ruim quando você bate lá na porta, parece que não tem ninguém do outro lado, né? Você fala, parece que você falou para a parede. Aí você sai de lá desesperado. Daqui a pouco você volta de novo, porque ele está agoniado. Querido, Jesus Cristo está sempre ali atrás da porta. É só você abrir. Sempre. O problema é nós, não é ele. É a forma como nós nos relacionamos com ele, querido. Essa confiança, ela só vai crescer a partir do momento que realmente, se você pegar seu coração e falar assim, é seu. Todos os cômodos desse coração é seu, ocupa todos os cômodos. O problema nosso, querido, que nós permitimos ele entrar em alguns cômodos, mas tem um quartinho secreto. Ele conhece esse quarto secreto, mas ele só vai entrar aí dentro no dia que você abrir essa porta e deixar. Ele conhece, querido, todos os segredos do meu e do seu coração, Jesus conhece. Mas ele se agrada quando você resolve conversar para ele, confessar para ele esse segredo. Ele quer entrar dentro, querido, desse ambiente.
E enquanto Jesus não for dono de todo esse ambiente, de todo esse coração seu, ele não é dono de nada. Com ele não tem 99%, com ele é 100% e acabou. Porque Jesus, olha, ele não vai salvar metade de cada um de nós, não. Ele vai salvar completo, querido, é completo. Eu, quando entro na presença de Deus, querido, seja qualquer situação que eu esteja resolvendo, eu confio nele como meu Salvador. Eu não falo com Jesus só apenas como o Salvador da minha alma. Eu falo de Jesus, o Senhor é o Salvador de todos os problemas que eu enfrento. Tudo. Não é só da minha alma, não, querido. De qualquer situação que eu estiver enfrentando, ele é o meu Salvador pessoal. Você tem que aprender a se relacionar de tal forma com esse Jesus e olhar para ele como seu Salvador pessoal em todas as áreas da sua vida. Querido, quando se fala de ter intimidade com Deus, não é só você chegar na presença dele e abrir a boca e pedir, Senhor, olha, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor, em nome de Jesus. Beleza, saber pedir para ele em nome de Jesus. Mas uma coisa, querido, é você conhecer também o coração dele. Qual o relacionamento que você tem com ele? Querido, olha, uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, ela não se desespera, ela vai olhar Jesus Cristo dormindo dentro do barco, mas ele sabe, ele está dentro do meu barco. Ele está dormindo, mas ele está dentro do meu barco. Glória a Deus. Você quer um consolo melhor, querido? Querido, olha, eu vou te dizer um negócio. Quando eu estou enfrentando um problema, querido, eu olho para Jesus, ele está dormindo no barco, eu falei, pode ficar dormindo aí. Só de você estar aqui dentro eu já estou consolado. E deixa esse barco sacudir, querido, que eu duvido ele afundar com Jesus dele. Não afunda. Por isso que Jesus perguntou para os discípulos dele, por que sois tímidos? Se nós estamos na presença de Jesus, querido, nós vamos ficar tímidos por quê? Vamos ficar desesperados por quê? Se ele está dentro do nosso barco. Se ele está junto conosco, querido. Se ele falou que cearia conosco, ou seja, participaria da nossa vida, para que eu vou me desesperar? Ontem eu estava conversando com o André ali e falei assim, André, tem hora que vem uma situação na sua vida, você começa a olhar assim, e se você der a sua mente para esses problemas que aparecem na sua vida, querido, vou te falar um negócio, cada desespero mesmo. Eu falei, qualquer situação que eu enfrento na vida, eu simplesmente pego ela e falo assim, Senhor, eu não posso confiar esse problema para ninguém, porque ninguém dá conta de resolver como o Senhor resolve. Amém. Querido, a palavra de Deus, ela tem que produzir vida dentro de nós. Ela foi enviada para dentro de nós, querido, para produzir vida e não produzir morte. Ela só vai produzir morte, querido, se nós a rejeitarmos. Ela vai produzir morte em nós. A própria Bíblia diz que a letra mata, ou seja, não adianta. Quantas pessoas, querido, você conhece? Um dia eu estava ouvindo uma música do Renato Russo, que todo mundo aqui sabe que era homossexual, morreu como homossexual. Era o líder do Legião Urbana, né? Um cara super inteligente e reconhecedor da Bíblia, mas morreu sem aliança com Jesus. Quer dizer, tinha o conhecimento da letra, mas não tinha revelação, o coração não se abriu, queridos, para que essa palavra produzisse vida dentro dele. Ontem, quando o irmão estava pregando aqui sobre a carne, né, versus o espírito, porque a nossa carne, a nossa natureza humana, normal, ela não quer nada disso aqui. Ela não quer nada com Deus, querido. A nossa natureza, ela não quer nada, ela é inimiga de Deus, a nossa natureza. Tudo aquilo que Deus quer que essa natureza faça, querido, ela, nossa, tem que haver um esforço pessoal para que essa natureza seja dobrada, seja humilhada e ela faça o que Deus quer. Deus, querido, fala através do Salmo, olha, alegra-te do coração do Senhor, né? Alegra-te do Senhor que Ele alegrará de nós. Sabe, se você alegrar o coração de Deus, Ele vai alegrar teu coração, mas primeiro nós temos que alegrar o coração de Deus. Por que a Bíblia diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Porque, querido, quando você alegra Deus, Ele te fortalece em tudo que você vive. Todos os problemas que você enfrenta, mas você tem que alegrar Ele. A alegria do Senhor. Deus está alegre, a alegria dele é a sua força. Querido, quando Deus está alegre, querido, toda situação que você enfrenta, Ele vai estar do seu lado, enfrentando junto com você. Aí
você vai falar assim, caramba, que problemaço que eu estou enfrentando agora, mas eu creio que Jesus está do meu lado. Aí amanhã, querido, você está lá na frente, você olha para trás e fala assim, caramba, eu passei pela situação, porque Jesus estava contigo. Nós temos que permitir, querido, que o solo do nosso coração seja um solo propício para que o fruto da palavra, querido, se manifeste. Amém? A importância de ouvir o Evangelho. Olha o tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus e seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa de ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer, querido, que o verbo grego correspondente a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Por isso, o mestre falou que algumas sementes caíram em boa terra. E tal terra tinha profundidade, ela tinha espaço e umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. E esse solo, ele representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente. Elas são como os bereanos que foram recomendados. Atos 17:11 registra assim, porque de bom grado os bereanos receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Amém, querido? Olha, é interessante quando Paulo registra sobre, lá no, Paulo não, quem registrou foi lá no livro de Atos, né? Sobre os bereanos. Amado, um dia desse eu estava conversando com os irmãos aqui, eu falei assim, olha, eu não me deixo enganar por ninguém, querido. Não tem pregador que consegue fazer minha cabeça se a pregação não estiver totalmente baseada na palavra de Deus. Por melhor que seja o ensino de certos pregadores, querido, se ela não estiver embasada na Bíblia Sagrada, não tem nenhuma obrigação de dar ouvido. Mas a gente ainda, por boa vizinhança, pela política da boa vizinhança, ainda escuta ainda, né? A Bíblia ensina assim, retém o que é bom. Tem coisa até que pode ser boa, querido, mas só isso aqui produz vida na gente, ó. Amém. Amém. Só isso, só esse livro. Qualquer conselho, por melhor que seja, querido, não produz o que a palavra de Deus produz. Não adianta. Quando eu escuto certos pregadores que falam uma coisa assim, que eu falei, passou da Bíblia, eu rejeito. E você tem que aprender a fazer isso. Não importa qual pregador que seja. A Bíblia fala que os lobos vão sair do meio, das ovelhas. Tem uns falsos profetas, tem uns falsos mestres, tem uns falsos pastores. Então nós temos que ter sabedoria. Não é porque esse diz no homem de Deus, que senão você vai ficar dando crédito. Tem base na palavra de Deus. Os bereanos, depois que eles ouviam as pregações de Paulo, quando chegavam em casa, eles iam conferir se aquilo que Paulo falou tinha fundamento bíblico. Porque, querido, quantas vezes ouvimos um bocado de coisa que não tem nada a ver, querido, com a palavra de Deus. Aqui na escola bíblica, um dia Deus estava falando aqui sobre o incômodo, né? Falar que o Espírito Santo incomodou, o Espírito Santo me incomodou. Eu até fiz em comparação de o que te incomoda, né? Tem um esgoto ali do outro lado ali da rua, vem aqui, ó. Quando aquele esgoto entope, aqui fica um mau cheiro do nada, aquilo incomoda. Mas falar que o Espírito Santo incomoda já é uma coisa meio que fora da onda, né? Você já viu que, mas você já viu que, como a gente fala, querido, por isso que eu te falo, sabe o que existe em cada um de nós? Um sentimento religioso. Humanista até. Alguém chega aqui e fala assim, sem Deus nós não somos nada. Eu fico procurando essa declaração na Bíblia e não vejo. Falar que sem Deus eu não sou nada. Não está dentro da Bíblia. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Jesus não falou, Paulo, sem mim você não é nada. Ele falou, sem mim, Paulo, você não pode fazer nada. Está aqui na Bíblia.
Então, querido, muitas das vezes, eu quero mover o seu coração com as minhas palavras, com os meus sentimentos. Você pode até, querido, ser mexido, sabe? Mas depois que você passa aquela porta, aquilo que eu falei, ó, não vai produzir vida em ninguém, querido. Amanhã você esquece. Mas quando, querido, é pregada a palavra de Deus, que você dá ouvido para ela, a palavra de Deus, ela produz vida dentro de você. Alguém fala assim, ah, Paulinho, aí eu fico pensando assim, sem Deus não sou nada. Ok, você tem Deus, eu tenho Deus. Lá fora estão aqueles que não têm Deus, amém? Não confessaram Jesus ainda, não são seus filhos. Então Jesus morreu por quem, querido? Não fica meio fora de lógica esse tipo de declaração? É porque ela é humana, ela não é bíblica. Aí as pessoas, querido, deixam de dar a Deus um culto racional, sem inteligência. É preciso que a palavra de Deus, ela seja pregada na sua íntegra, do jeito que você ouviu de Jesus. Jesus falou assim, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então, querido, vamos pregar a forma como ele ensina, a palavra dele. Amém, querido? Isso é anunciar o Evangelho. Veja o tipo ideal de ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso provará que nós ouvimos. Se aquele a quem pregamos o Evangelho produzirem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos fincou raiz em seus corações. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouve e termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, analisando o aspecto material, o solo ele não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos. Enquanto que no aspecto espiritual, nós somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto para a palavra, arraigar-se profundamente ou deixarmos as coisas desse mundo sufocarem a palavra. Querido, olha, às vezes o solo lá, ele não tem culpa, o solo, não é? O agricultor tem que preparar o solo, mas querido, o meu coração não, eu sou responsável por ele. Você é responsável pelo seu coração. Amém, querido? As pedras que estão dentro do seu coração, você tem que tirar. Amém? É você que tem que tirar. Você que tem que preparar o solo aí, querido, para que a semente que foi plantada florescer. Não adianta, querido, você ficar escolhendo um momento certo para isso. Porque no momento que você ouve a palavra de Deus, deixa ela entrar. Deixa ela produzir fruto. Amém, querido? Nós temos que amaciar esse solo. Talvez você discute com o seu cônjuge, talvez você tenha um problema lá no trabalho. Logicamente que aquilo aperta o nosso coração. Não é? Às vezes você chega aqui na igreja com um problema na cabeça que você enfrentou durante o dia. Mas para que você veio na igreja? Para que você se reuniu com o corpo? Não foi para ouvir alguma coisa de Deus? Não foi para você falar para Ele? Então, querido, esquece dos problemas que você enfrentou, esquece da situação que você está enfrentando. Você simplesmente descansa no braço do Senhor. Senhor, eu estou aqui para falar contigo e estou aqui também para te ouvir. Nós somos responsáveis, querido, pelo solo do nosso coração. A partir do momento que eu recebo, eu tenho que permitir que aquela semente ela entre dentro e vira uma árvore, produza frutos a 100, a 60, a 30 por 1. Ela tem que produzir frutos. Foi para isso que nós somos chamados, para produzir frutos. Então, querido, esse é o tipo ideal de ouvinte, aquele que permite que a palavra produza vida. E a importância de ouvir. Ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. E aqui uma lição, querido, para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras.
A palavra tem que vir habitar em nós, para ser implantada em nosso coração. Nós temos que permitir que as nossas ações, as nossas palavras e as nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Amém? Amém. Eu tenho que aceitar a correção do Senhor. Eu tenho que aceitar a exortação. Eu tenho que aceitar o estímulo. Amém, querido? Senão eu vou permanecer, se brincar, pior do que quando eu cheguei. Porque quando Jesus chamou a cada um de nós, Ele chamou-nos para conformar em nós o seu caráter. E muitas das vezes nós endurecemos o coração, porque não aceita o conselho, não aceita a exortação. Ah, meu irmão, querido, graças a Deus. E graças a Deus mesmo, que aqui dentro da igreja tem uma infinidade, né, de pregadores, cada um com uma característica. As pessoas que Deus usou, querido, para dar essa revelação, eram pessoas, querido, com as suas características, sabe, com as suas individualidades, com, sabe, a sua personalidade. Mas Deus usou elas mesmo assim. Tem um que fala de um jeito, outro fala de outro. Eram pessoas comuns, querido, que o Senhor usou para escrever, para dar a sua revelação. Cada um de nós aqui tem uma característica. Então, uma vez fala assim, ó, aquele pregador ele só prega assim, aquele só prega assim, querido. É Deus. Ou vai ter um momento que tem alguém aqui que precisa de um puxão de orelha. Tem outro que precisa de um carinho, querido. E Deus sabe, querido, qual o momento certo para você. Ele sabe o momento certo para cada um de nós, querido. Às vezes você rejeita, olha, mas foi necessário hoje aquele pregador muito falar, porque tem alguém aqui que precisava, porque isso a Bíblia fala. Qual é o filho que está sem correção? O filho bastardo. Então o que ele está dizendo é necessário. Um certo tipo de performance que a gente vê, às vezes no altar, um prega assim, outro prega assado, querido, mas é porque há alguém com a necessidade dessa pessoa. E graças a Deus, querido, que Deus, quando Ele levanta e Ele deu dons, Ele fala que é para a edificação de todos os santos. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Depende do coração. Por isso que fala a importância de ouvir. Agora veja o chamado para anunciar o Evangelho, que é a obra da maior importância. Nós estamos encerrando. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus, a condição das pessoas sem Deus, tá vendo? Ele está falando que é de ignorância espiritual. Pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Está vendo? Não é o juízo, não é julgamento. É semear a palavra de Deus, a palavra de salvação. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora, todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é a obra da maior importância. É pregar o Evangelho. Todos os anjos gostariam, eles entendem, olha, eles ficam prestando atenção, eles gostariam de estar no nosso lugar, anunciando a salvação. Nós temos esse privilégio, querido. Por isso que nós temos que ter o cuidado de quando chegar uma pessoa que está precisando de Jesus, você não ficar, querido, exaltando o pecado dela. Deixa, querido, ali o Espírito Santo falar com ela. Amém? Seja a ponte. Nós somos a ponte entre essa pessoa e Jesus. Ok, querido? Então essa pessoa vai ter que vir para Jesus através de nós. Por isso que nós temos que ser amorosos e compreensivos, porque um dia eu estava lá. Eu precisei da compreensão. Eu precisei de ajuda. Queridos, olha, e essa é as boas novas. Eu tenho uma boa nova para você. Jesus Cristo veio para que você fosse para o paraíso. Uma vez, quando, querido, sabe uma coisa que mexeu no meu coração? Foi quando um irmão falou assim, ó. Hoje é irmão, né? Que antes não era. Ele falou, Paulo, ó, todos os seus pecados, até o pecado que você vai cometer amanhã, já foram tudo perdoado lá na cruz. Meu irmão, eu falei, o quê? Eu não sabia disso. Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados antes de você nascer. Então os pecados que você vai cometer amanhã, Jesus já pagou lá na cruz. Eu falei, não, você está brincando. Eu tinha medo, querido.
Eu falava, você sabe como é que eu olhava para Jesus? Eu falei assim, cara, onde é que Jesus vai querer um pecador como eu? Mas eu já tinha sido perdoado. Ele falou, agora a salvação da alma é outra coisa. Você precisa confessar Ele como Senhor e Salvador. Eu falei, ele falou, simples assim, Paulo. Então aquilo que ele trabalhou no meu coração de uma forma, querido, desse tamanho, ó. Você é maconheiro, viu, cara? Você vai pro inferno. Você é ladrão, você vai pro inferno. Quem não viu isso, cara? Ó, você é um maconheiro, mas Jesus vai salvar você da maconha e vai te levar pro céu. Ah, isso eu quero agora. Então nós apresentamos Jesus, querido, com uma vara na mão, um chicote, uma espada, prontinho para matar a pessoa. Não pode ser assim, querido. Nós temos que aprender, querido, como entregar essa palavra de redenção, que é com amor. Porque quanto mais nós buscarmos a presença de Jesus, a gente tem que fazer assim, a gente pega alguém todo cheio de carrafinha e fala assim, Jesus, limpa aí que eu vou tacar mais. Limpa aí que eu vou limpar mais, né? Esse tem que ser um processo, querido. É trazer da nossa família, trazer nossos amigos e falar, Jesus, ó, se vira. É como isso aí. E é isso que ele quer. Agora a gente vai lá, não está cheio de carrafinha, o cara começa a mostrar o carrafinha, cara, nós não pode fazer isso, amém? Nós temos que aprender, querido. Nós fomos chamados para espalhar as boas novas de salvação. Boas novas, evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. A salvação da tua alma. Não tem coisa melhor, filho? É mesmo? Como é que é isso? E aí a gente explica para a pessoa como é que funciona. É só você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você está salvo. Amém? Deus abençoe você. Não é fácil.